Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Por aqui o teu servo, auxiliar, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Escrito por Lucas, no capítulo de número 11, versículos 37 a seguir. O capítulo 11 de Lucas, ele tem um título com mais 5 subtítulos. Glória a Deus. O título está assim: a oração dominical. Quanto aos subtítulos diz: a parábola do inimigo importuno, a blasfêmia dos fariseus, como também o sinal do profeta Jonas, a candeia do corpo, Jesus censura os fariseus e os escribas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhes um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se e vendo Jesus, e vendo que se não lavava antes de jantar, e o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não faz também o interior. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e nas saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam, não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: mestre, quando dizeis isso, também afronta a nós? E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com os vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificai, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão, uns perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste da chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedis os que entravam. E dizendo ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertar-o fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanhar
da sua boca alguma coisa para o acusar. Fiz questão de ler a partir do versículo 37 ao 54 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, referente a Jesus censura os fariseus e os escribas. Meu amado, fariseu por si só já diz tudo. Pseudo, hipócrita, fingido, falsos. Escribas, doutores da lei. Escriba, glória a Deus, que queriam por si só viver a lei, quando que para se cumprir toda a lei, então somente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus aqui, nessa passagem de Lucas, capítulo de número 11, louvado seja Deus, bastante ensinamento para a minha vida e para a sua vida. E quando Jesus estava conversando, falando aqui, glória a Deus, de imediato um fariseu vai rogar a ele que fosse jantar com ele. Possivelmente, glória a Deus, aquele fariseu, ele não conhecia Jesus de perto, pelo fato de Jesus, o Senhor discípulo, sentar na mesa. Glória a Deus. Talvez alguns discípulos degustar a alimentação sem lavar as mãos. E esse fariseu foi indagar a Jesus esse questionamento. Quando Jesus estava à mesa, sentado à mesa, com algum discípulo, uma degustação de algum alimento. E entrando, sentou-se à mesa. Mas o fariseu, como eu disse aqui, ele se admira dessa situação, vendo que eles não lavavam antes do jantar as mãos, os pés, enfim. O fariseu se admira por convidar Jesus e não vê ali, naquele primeiro momento, a questão da higienização das mãos, a se assentar-se à mesa. Aí o Senhor Jesus vai dizer para eles, disse: agora vós fariseus, interessante vocês limpam, né? Todo o exterior do copo, do prato também. O problema é não esterilizar, não lavar, não ajeitar o exterior do copo ou do prato, ou até as próprias mãos de vocês, ou até os pés, ou até se banhar por completo para sentar à mesa para as refeições. A questão não é essa. A questão é que vocês priorizam essa situação, enquanto o interior de algum de vocês, ou de vocês que são fariseus, estão cheios de rapina, estão cheios de maldade, estão cheios daquilo que não presta. Quando o próprio Salomão, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele se expressa sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída para a vida. Jeremias também diz no capítulo 17 do seu livro, versículo 9, salvo engano, glória a Deus, sobre a questão do coração. Louvado seja Deus. Amados, enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias descreveu essa situação. E Jesus aqui está descrevendo para os fariseus o cuidado que eles tinham ali em higienizar, esterilizar as bordas, os talheres, os copos, os pratos, né? Lavar as mãos e pés, tantas outras situações. Eles se preocupam bastante com isso, os fariseus. Mas no que tange o interior deles ficava quem deixava a desejar. E aí Jesus nos Jeremias pode ser essa situação. Olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e também perverso. Quem o conhecerá? Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos. Amado, e não adianta, logo de quem de Jesus, glória a Deus, sobre a questão da higiene,
é errado em fazer isso. Toda vez que se alimentar, sabe higienizar as mãos. Outros preferem por um banho, outros preferem, sabe, por higienizar os talheres, os copos, os pratos, a mesa. Nada contra, mas a questão é prioridade. E às vezes priorizar, muita gente prioriza essa situação, mas não prioriza o mais importante: o interior, a alma, o espírito, a vida com Deus. Prova disso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16: portanto, não desfaleçam, mas ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Pois as que se vê são temporais, efêmeras, transitórias, aparece aqui, desaparece acolá, porém as que não se vê são eternas em Cristo sempre. Aí Jesus disse: vocês fazem muito bem isso, fariseus, mas e o vosso interior, que se encontra cheio de maldade, cheio de rapina, como é que fica? Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus dá uma aula aqui interessante a eles. Glória a Deus. Loucos, o que fez o exterior não faz também o interior? Glória a Deus. Ou seja, Jesus dizendo para ele: vem cá, se vocês é apto para higienizar o exterior, por que não primeiro o interior? Glória a Deus. Aí, para nós finalizarmos aqui, louvado seja Deus, olha o que diz o versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido nesta geração. Amado fariseu, como eu disse, dicionário, Aurélio, qualquer um, pseudo falso, por si só já está dizendo tudo. Escriba, cuida das coisas da lei, e como nasceste na lei, viveste na lei, morreste na lei, e que na verdade, para se cumprir toda a lei, glória a Deus, além do sábado, o sábado tinha um período, salvo engano, entre 6 a 7 anos, que você teria que deixar sua terra lá, sem semear, sem plantar, sem capinar, sem roçar, sem nada. E a pergunta é: não precisa responder quem cumpre essa situação hoje. E até porque, para se guardasse a lei, fora dessa época aí, sempre às sexta-feira, a partir das 18 horas. Se fosse aqui no Brasil, a partir das 18 horas. E, glória a Deus, vivenciar isso aí até sábado às 18. E para se guardar a lei aí, nem um interruptor de uma lâmpada você poderia acender. Prova disso que alguém, no dia como esse, foi pegar uns peixes de lenha no mato para cozinhar. Salvo engano, essa passagem está em Números, ou Êxodo, está lá. Glória a Deus. E ali, o moço foi apredejado, o menino, e toda a sua casa, porque no dia de sábado foi pegar a lenha para se alimentar, para cozinhar, para fazer alguma atividade ali sem ter fogo e fazer algum tipo de alimento, provavelmente, ou assar alguma coisa. Foram mortos. Então, biblicamente, não há como se cumprir a lei. Louvado seja Deus. E alguém cumpriu por nós, e esse alguém que cumpriu por nós, ele diz: vocês querem cumprir a lei? É simples. É só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Simples assim. Glória a Deus. Amados, só que alguém aqui, ali, lá, querem colocar algo em você que nem eles mesmos cumprem. Não cumpre, agora quer colocar sobre você. Nós acabamos de ler aqui, dentro da palavra de Deus: dai antes esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizem mais a hortelã e a arruda, eles fazem isso muito bem,
em toda hortaliça. Agora, o problema é isso aqui. Eles fazem uma menosprezando a outra. Qual é a outra? Desprezar o juízo e o amor de Deus. Importa dizimar sim, mas importa também fazer uma coisa sem deixar a outra para trás. Há de vós fariseus que amais os primeiros assentos das sinagogas e nas orações das praças. Há de vós escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros que não parecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Há de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Queridos, louvado seja Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: do sangue de Abel até o de Zacarias, até a verdade. Lei da semeadura. Tudo que eu e você plantar, vamos colher de volta. Louvado seja Deus. Eu finalizo. Agora, veja bem, é importante limpar a borda do prato, higienizar a mesa, os talheres, o copo, tranquilamente, sem dúvida, certíssimo. Mas qual é a tua prioridade? A mesa, os utensílios sobre ela? Ou a prioridade interior que é você? Qual prioridade? Tem pessoas que preferem priorizar o exterior, a estética, a beleza. Mas e o coração? E a alma? E o espírito? Como é que fica? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de cristocêntrico. Amado, coloque essa palavra de Deus no teu coração. E não seja como um fariseu, que se preocupa apenas com a aparência, com o exterior. Sendo assim, já era para o fariseu. Sendo assim, já era para qualquer pessoa que só se preocupa com o exterior. Mas sabe, você está me dizendo que eu não devo me preocupar com o exterior, com a estética? Não é isso. Você deve se preocupar com certeza. Primeiro, você tem que se preocupar com o interior. Será que nós não se preocupamos com a matéria que cobre o imaterial? Essa matéria aqui é simbólico. Precisamos cuidar dele e cuidar bem. Agora, precisamos mais do que cuidar dele, o que ele está revestindo aqui, o imaterial, que é a alma e o espírito. Sabe? Que Deus nos abençoe. Coloque essa palavra no teu coração. Sabe? E você só vai ter agradecer a Deus e praticar essa tua palavra. Passe adiante. Nos ajude a levar essa palavra aqui, ali e acolá. Lembre-se, nada de ser fariseu. Não. Seja crente. Seja genuíno, seja sincero, seja verdadeiro, porque fariseu não é nada disso. Ele não é crente, ele não é sincero, ele não é verdadeiro. Tá? E também nada de ser apenas meramente escriba, voltado simplesmente a, segundo eles praticam e cumprem o Torá, a lei. E eu digo, sem medo de errar, não cumpre. Porque no período que você está, no sabá, ou no período dos 7 anos, você vai deixar sua roça, seu sítio lá, 7 anos sem ir lá ver, sem cuidar dele. Tem um período lá na lei que você não pode. 7 anos consecutivos. Tá? E no período do sábado, você não pode nem sair de casa. Então tenha cuidado com o tipo de pessoas assim. São fariseus e são escribas, meramente escribas. Mas você é mais do que um escriba. Você é mais do que um crente, você é um genuíno. Tá? Deus investiu em você,
Graças a Deus. Deus confiabilizou, responsabilidade é você. Dentro da sua palavra, passe adiante. Seja um representante de Deus legal aqui nessa terra. Deus abençoe. Forte abraço. Sinta-se abraçado pela pessoa e presença do Espírito Santo. Até a próxima, se papai assim nos permitir. Amém. Vamos dar glória direto. Glória a Deus.